roupas, sapatos velhos, mas que ainda serão usados. Estofados rasgados, utensílios quebrados que continuarão em casa. O medo de se desfazer do velho para obter o novo tem alimentado o espírito da miséria na vida das pessoas. Mas da aceitação para a falta de condição, a amarração é a mesma. Quando eu cheguei quebrada, cheguei desempregada, sem expectativa nenhuma de vida, ganhando cesta básica para poder dar o alimento para os meus filhos. Então eu cheguei completamente desesperada, porque pessoas me cobrando, luz cortada, e cortavam água e cortavam luz, e eu cheguei assim, porque eu saí de um casamento na qual eu perdi tudo. Independentemente das situações, só existem duas alternativas: se conformar com a derrota ou perseverar na fé para receber. Mas tudo é fé, tudo é pela fé. Então, se a vida está na fé, você tem que cuidar, tratar de cuidar do quê, pessoal? Da sua fé. Tomar cuidado com o que você ouve. Às vezes as pessoas dão crédito a tudo que ouve. Tudo é uma palavra. Tudo é uma palavra. A mente é um campo de batalha. Ou a gente absorve os pensamentos de Deus e com ele a gente vai para frente e arrebenta, ou a gente absorve as dúvidas. Tome cuidado. Tome cuidado. Não espere ninguém te apoiar. Não espere ninguém aprovar os seus sonhos, seus projetos. Não espere, não conte com ninguém. Pastor, está tudo contra mim. Não tem problema não. Você tem Deus com você. Ele diz, não temas, eu sou contigo. Tenho a minha casa, tenho o meu carro, comprei um carro zero, tenho o meu salão, como o que eu quero. Tua maior riqueza? O Espírito Santo, Deus. Sem ele, bispo, eu não sou nada e não chegaria aonde eu cheguei. É do alto que vem a bênção, e quando pela fé você diz, eu recebo, tudo na sua vida muda, e para melhor, na maior palestra de prosperidade do mundo. Olá, que Deus te ilumine e te abençoe. Milhões de pessoas no dia de hoje, segunda-feira, participam do Congresso da Prosperidade com Deus, a fim de buscar nele a resposta para as suas vidas. E você que está aí, talvez desempregado, endividado, trabalhando, mas insatisfeito, correndo atrás do prejuízo e diz assim, olha, eu preciso de uma resposta. O ano ainda não começou para mim. Parece que as coisas estão travadas, não estão acontecendo. Entre em contato conosco agora através da nossa central de atendimentos, o 11 35 73 3500 pelo WhatsApp. Você pode ligar para o 3216 6162 DDD 48 ou então fazer uso do serviço pastoronline.com. Você que teve um final de semana terrível de frustrações, você que não tem conseguido emplacar novas vendas, você que no seu trabalho não tem conseguido crescer, desenvolver, prosperar. Hoje é o dia da prosperidade com Deus. Pastor Pablo, as pessoas podem entrar em contato conosco através da nossa central de atendimentos. O senhor está aí com o celular recebendo as mensagens no SOS e as portas abertas para todos que precisam de ajuda. É verdade, bispo, estamos aqui prontos para poder ajudar você, que não aguenta mais carregar tanto problema na sua vida. Temos aqui a mensagem da Luísa. Ela sofre com problemas financeiros e ansiedade e depende de medicações para se controlar. Ela pede oração. A Ângela pede para incluir na oração o nome do filho Bruno, que se encontra preso há 10 meses. Você pode seguir ligando ou enviando a sua mensagem que a nossa equipe recebe em tempo real. Estamos aqui pronto para poder ajudar você. Hoje é o dia da bênção para todos os trabalhadores da construção civil. Segunda-feira da resposta com essa bênção especial. Você tem trabalhado duro, mas talvez não tenha visto o resultado que você gostaria. Aí vem a frustração. Essa senhora que mandou a mensagem está com ansiedade por causa dos problemas financeiros. E o problema financeiro é um problema gerador de problemas. Nós costumamos
chamá-lo de problema raiz, né? Porque ele dá vida a outros problemas, ele dá vida à ansiedade, ele traz a preocupação, ele leva muitas pessoas à insônia, as pessoas não estão conseguindo dormir direito por causa dos problemas financeiros, né? Aí vem a irritabilidade, a falta de paciência com as pessoas ao seu redor e começa a afetar os relacionamentos. Começa dentro de casa, marido e mulher, pais e filhos e outros familiares. E aí no local de trabalho, a pessoa já chega de cabeça cheia, ninguém pode falar nada com ela que ela já se estoura, já tem aí uma reação ruim, negativa, não é verdade? Então isso não é bom para você. Isso não é bom para você, isso não está te fazendo bem. Você precisa buscar ajuda. Hoje, segunda-feira, o dia todo, nós estamos de portas abertas e levando você a palavra de fé, a fim de lhe ajudar, a fim de que você venha encontrar um caminho, uma saída para esse endividamento, o desemprego, essa situação de insatisfação que você tem vivido na sua vida financeira, no seu trabalho, na sua carreira profissional. Se você quiser a nossa ajuda, nós estamos aqui na Avenida Mauro Ramos, 1310, no centro de Florianópolis. O dia todo, os horários estão aparecendo aí no seu televisor. Eu estarei com você pessoalmente às 18 horas, na viração do dia, e o pastor Sérgio Freitas às 19h30. Esses dois horários, das 18 e 19h30, são os horários especiais deste dia de segunda-feira, Prosperidade com Deus. Você está em outra cidade, você está longe de Florianópolis, participe em uma Universal mais perto de você. Acesse agora universal.org/localizar e você vai encontrar o endereço mais perto da sua casa. E você que está em São Paulo pode participar no Templo de Salomão, Avenida Celso Garcia, 605 Brás, especialmente às 18h30 e às 22 horas na Vigília das Grandezas de Deus. Bom, vamos agora a resultados. Vamos mostrar para você um pouquinho do muito que acontece na vida das pessoas que frequentam a Prosperidade com Deus nas segundas-feiras na Universal. Edilon, sua vida antes, sua vida depois do pacto, o que Deus fez? Então, pastor, eu já era da fé, já frequentava a igreja, mas não frequentava a reunião do pacto, da aliança. Né? Até tive um negócio, mas foi frustrado pelo fato de eu não ter direção do altar. Né? Não buscava. Era da fé, estava na fé. Perdeu? Mas perdi. Perdeu o negócio. Sim. Era um Sim, negócio senhor. em que ramo? Era um negócio no ramo de informática. Informática. Isso. Não deu certo? Não, senhor, não deu certo. Né? Mas não me frustrei pelo fato de estar na fé. Né? Continuei perseverando. E quando eu vim a conhecer a reunião do pacto, né, fui convidado, eu estava numa situação contra a parede, porque eu trabalhava numa empresa e eu era perseguido, digamos assim, dentro e fora da empresa. Por quê? Porque chegou ao ponto do meu supervisor ir na igreja reclamar de mim. Não por má conduta, não, mas pelo fato de eu ter sido colocado contra a parede. Ou eu frequentava as reuniões, ou fazia horas extras. Então, quer dizer, ali eu tive que ter uma escolha. E junto à revolta, ela cresceu mais ainda. Né? Porque o meu desejo era servir a Deus, evangelizar, poder ter tempo para as coisas de Deus. Né? E ali, então eu saí da empresa, deu um tempo, né? Continuei firme no pacto, sem faltar uma reunião, né? Sem quebrar, sempre fazendo votos, lutando. Fiel. Fiel, sim, senhor, fiel. Perseverante. Isso, perseverante. Não deixando dúvida, medo, circunstância, nada me atrapalhar. Quando eu comecei a entender, eu recebi a direção de Deus, a visão do altar para a minha vida financeira profissional, então comecei a colocar em prática. Comecei a estudar, me formei na área de TI. Depois de um tempo, abri minha empresa no ramo de monitoramento de frotas, que já atua no estado, em quase todos os municípios. Foi uma inspiração Sim, de Deus, senhor, foi. Edilon. Eu nem imaginava. Né? Tinha vontade, a coragem que Deus me deu, né? E então que até um certo dia recebi a direção. Sabe? Foi algo assim que é inexplicável, sabe, pessoal? Aí você Deus foi lá e colocou nas tomou minhas mãos, atitude. sim, senhor, eu tomei atitude de fé, abri a empresa, tudo direitinho, tudo certinho, e começou a vir clientes. Hoje eu tenho contratos com empresas dos mais variados ramos aí no estado de Santa Catarina. É. Deus tem Deus abençoado. tem dado crescimento. Sim, senhor, tem dado crescimento, mediante a fidelidade no altar, né? Então, o ramo qual é? É monitoramento de frotas. Monitoramento de Sim, senhor. frotas. Isso. Foi uma visão que Deus te deu Sim, no senhor. pacto. Sim, senhor. Não falta cliente. Não, senhor, não falta. Não Amém. falta. E eu te pergunto, qual a sua maior riqueza, Edilon? A maior riqueza é o Espírito Santo, né? Sem o Espírito Santo, eu posso dizer que eu não tenho chão, né? Ele é quem me dá direção, quem me dá força, quem me ampara, quem me ajuda,
né, que me orienta em tudo. Eu não faço nada sem antes consultar Deus. Essa é a verdade. Sem Ele eu não sou nada, não posso nada. Sempre Ele em primeiro Sim, lugar. senhor, sempre em primeiro lugar. Todas as decisões, Edilon, que você tem que tomar, vai tomar, você fala com Deus, consulta Deus. Sim, Senhor. Falo com Deus, clamo, oro, não aceito a derrota. Se tem um problema, uma situação, que sempre se levanta um problema, situações. É normal. Lutas vêm. Né? Claro, é normal, principalmente para quem é da fé, né? O diabo quer se opor, quer Mas resistir. com Ele, com Deus, Com Deus com o a gente Espírito vence. Santo, Sim, Senhor. você tem tido direção e força para vencer. Exato. Coragem, força, fé, ânimo. Nunca olhar para trás, nunca desanimar. Tem Perseverar. paz, tem certeza da salvação. Certeza, sim, Senhor. Espírito Santo. Eu estou como obreiro lá em Iguaçu. Quer dizer, Né? prosperidade com Deus. Sim, Senhor, prosperidade em tudo, tudo. Casamento, né, também foi abençoado no casamento. Então, tudo, Deus tem me abençoado, me feito próspero, né? E tudo para a honra dele, nada para mim. Não sou nada, não tenho nada, não posso Amém. nada. É ele quem pode tudo, né? Graças a Deus. Amém. Deus abençoe mais. Que o Senhor Jesus te abençoe mais. Bem forte para o Senhor Jesus. Seu nome? Gabriel, Gabriel, antes do pacto, como é que era a sua vida? antes de eu fazer o pacto com Deus, eu tinha uma vida totalmente envergonhada. Eu vivia preso, vida errada, no mundo do crime. E aí, quando eu vim para a igreja, eu queria, só ter o básico, porque eu não tinha fé para prosperar e não dava valor para segunda-feira. Então, quando eu vinha só por vir e tal. Só que aí, Deus me despertou. Daí, eu estava em outra cidade, estava lá em Caçador, porque eu sou daqui, mas estava lá. E vim para cá sem profissão nenhuma. E aí, quem procura acha, né? Vim no pacto, na minha igreja lá. E aí eu olhei uma postagem de uma vaga de emprego. Eles erraram a sala, bicho. A sala deles era 206, eles me deram 202. Cheguei na 202, eles gostaram de mim. Comecei a vender carro, nunca tinha vendido carro. E eu era o melhor vendedor deles. O que era para dar errado deu certo. Deu certo. Deus mandou na sala certa. No meu segundo mês eu ganhei 16 mil de salário. Olha só. E aí, quando eu aprendi o processo, abri agora, poucos dias. Eu tô com o meu escritório, botei Guerra Financiamento. Já botei o nome de Guerra porque é guerra, né? Uhum. Ah, eu tô com 3 funcionários. Tô com 2 vendedores e um gerente. Já abriu o seu próprio negócio. Já abri meu próprio negócio. Fruto do altar. Fruto do altar. Deus te abençoe. Amém? Graças a Deus. Bem forte para Ele. Você já teve a sensação de pedir e não ser respondido? Empresa que não chama para a vaga de emprego. Advogado que não liga para dar boas notícias. Orçamentos que foram feitos, mas ainda não concretizados. Benefício que não sai. Resposta que não vem. Todos os recursos podem ter falhado com você, mas a resposta que você tanto busca, Deus pode trazer. Quando há ação na terra, Deus reage no céu. Por isso, dia 19 de maio, estaremos fazendo a segunda-feira da resposta, com a bênção especial para todos do ramo da construção civil. Na oportunidade, escreva qual a resposta que você precisa e traga para apresentarmos a Deus. Certamente, Ele responderá. Tá aí, hoje é o dia, segunda-feira da resposta, com a bênção para todos do ramo da construção civil. Você acompanhou aí o que Deus tem feito na vida daqueles que têm feito o pacto com Ele. Quando você vier nessa segunda-feira, vai ser oferecido a você gratuitamente a aliança do pacto com Deus, um símbolo. Está escrito em hebraico, aliança com Deus. Muitas pessoas fazem alianças entre si, não é verdade? Sociedades. E às vezes dão certo, às vezes não. Imagine você ter uma aliança com Deus, com aquele que criou todas as coisas, o Criador dos céus e da terra. Imagine Deus guiando você, dando você a orientação. Ele que já está no amanhã, ele que já está no futuro, já sabe o que dá certo e o que não dá certo. Você acha que ele vai te guiar para um buraco, para uma furada? Não, meu amigo, minha amiga. Certamente ele vai te guiar para a vitória. Mas você precisa aceitar se aliar com Deus. Isso não custa absolutamente nada a não ser a sua presença e a prática da palavra de Deus na sua vida. Portanto, hoje, durante todo o dia, nós estamos aqui de portas abertas, prontos para ajudar você. Vou estar pessoalmente com você às 18 horas e o pastor Sérgio Freitas às 19h30. Pastor Pablo, nós sabemos que tudo depende de um passo de fé dessa pessoa.
E há pessoas agora, bispo, que a vida delas não estão andando como deveria andar. Trabalha muito, acorda cedo, dorme tarde, mas não vê resultados do seu trabalho. Mas sabemos que você tendo um pacto, uma aliança com Deus, tudo começa a andar e o sucesso acontece. Exatamente. Não é mágica, é trabalho, mas é trabalho e direção vinda do alto, vinda de Deus. Você vai agora acompanhar a história da Fátima Oliveira. Preste bastante atenção nesse testemunho, porque ela representa milhões de pessoas que passaram exatamente pelo que ela passou. E talvez seja o seu caso. Eu tinha uma religião, eu seguia os ensinamentos, mas eu não conhecia Deus. Eu cresci num lar católico e participava das reuniões de domingo, das missas, mas me sentia vazia, né? Eu não me encontrava, tinha algo que não me preenchia, mas continuava indo, até os meus 18 anos. Minha avó, inclusive, até tem uma igreja, montou uma igreja no quintal da casa dela, onde dava missa. Eu tinha muitas imagens, eu adorava todas as imagens, assim. Eu era muito assim, quando eu me sentia triste, me sentia vazia, eu pegava aquela imagem, eu acariciava, eu falava com ela como se, ai, me ajuda, né? Tira uma tristeza, alguma coisa que eu pedia. Eu pegava literalmente a imagem como se fosse algo sagrado para mim. Mas eu não tinha resposta. Eu colocava ela lá, do jeito que eu colocava, ela ficava, e tinha várias. Até que um dia eu fui trabalhar, né, e uma menina perguntou para mim, você tem alguma religião? Eu falei, eu sou católica. Ela falou assim, você não lê a Bíblia? Eu falei, não, eu nunca tinha lido a Bíblia. Eu nunca peguei a Bíblia para ler a Bíblia, né? Meu pai, minha mãe não tinham costume de ler Bíblia. Então me despertou isso. Por que não li a Bíblia? O que tem na Bíblia? Então eu comecei a olhar a Bíblia diferente, mas eu pegava a Bíblia, eu vasculhava a Bíblia, não tinha nada. Falei, poxa, mas eu não entendo isso aqui. Inclusive, eu tinha uma Bíblia na minha casa, né? Só que ela ficava aberta no Salmo 91, mas nunca ninguém lia aquela Bíblia. Ela simplesmente ficava aberta ali como algo que fosse trazer uma proteção. E aí eu comecei nas igrejas evangélicas. Por mais que eu odiasse evangélico, eu não suportava evangélico, a ponto de desejar o mal para um evangélico. Eu cheguei a ficar feliz com a morte da filha de uma mulher que era evangélica. Até que um dia eu estava andando na rua e uma pessoa me parou, né? Me evangelizou, falou de Jesus, que mudou a vida dela. Eu parei, falei, poxa, ela é evangélica, mas ela falou de uma forma que me prendeu, né? Porque falasse que era evangélica, eu já não parava, eu já não atendia. Aí, quando essa pessoa me convidou na rua, ela veio falar de Jesus, né? Que mudou a vida dela e tudo. Aí ela veio falar para mim que era da Igreja Universal. Eu falava, poxa, mas é daquela igreja enorme, que eu sempre passei na porta, eu nunca tive coragem de entrar para fazer um experimento, né? Porque só faltava a Igreja Universal. E eu fui. Eu entrei, eu vi que não era nada daquilo que eu imaginava. Todo mundo sorriu para mim, eu fui bem acolhida, eu sentei. E eu comecei a prestar atenção. Eu comecei a olhar tudo que aquele pastor falava e falei, puxa, aqui tem algo diferente. Que o meu fardo de tristeza, assim, de, sabe, vazio. Naquele dia, no primeiro dia, eu já tive uma experiência assim. Falei, poxa, esse lugar é diferente, eu gostei daqui. Aí eu comecei a ler mais a Bíblia e já comecei a entender um pouquinho melhor a Bíblia. Aí eu ia direto onde falava de idolatria. Mas e para tirar isso dentro de mim? Foi difícil, porque eu lia que não podia, sabe? Que não era a igreja que proibia, que não era a Universal que falava não pode ser idólatra, que estava na palavra, sabe? Eu falava, poxa, mas se está na palavra, eu tenho que obedecer. E aí nasceu o conflito entre a religião que eu tinha e a palavra de Deus. Aí eu comecei a aprofundar mais na Bíblia, comecei a ter mais interesse, eu comecei a orar, a pedir de Deus, me revela na tua palavra qual é a verdade. Porque era difícil para mim largar a idolatria. Eu amava aquelas imagens, eu tinha elas como algo sagrado. Eu falei, não, hoje eu aceito só um Deus. Só existe um Deus. Aí eu decidi me batizar nas águas. Porque eu vi ali a importância do batismo, né? Porque eu nasci, eu era uma criança. Eu não tinha pecado, eu fui batizada na igreja católica, mas eu não tinha pecado.
Que pecado uma criança que acabou de nascer tem? Então, o batismo ele é para remissão dos pecados. Quando eu me batizei, eu saí realmente das águas já uma nova criatura. E daí eu comecei o processo de receber o Espírito Santo, da necessidade de ter um encontro com Deus, de fato e de verdade, de ver um Deus que eu não via, né? Que não tinha olhos, que eu não tocava, mas Ele estava ali, Ele me ouvia. Quando eu falava, Deus, tira isso de mim, Ele tirava, Ele me respondia. Eu falava, Deus, eu quero te conhecer. E aí, num domingo, eu estava buscando, o pastor chamou na frente. Aí, quando eu fui ao altar, eu busquei. E aí, quando eu busquei a Deus assim, eu falei, meu Deus, eu quero o teu Espírito. Eu não estou aqui por acaso, o Senhor me escolheu, eu quero o teu Espírito. Aí, quando eu recebi o Espírito Santo, foi algo assim tão maravilhoso que não dá para explicar, porque é uma alegria, é transformador, é um toque, aquele que você fala, poxa, Deus existe, Deus tocou em mim. Eu lembro que a timidez foi embora, que foi na hora que eu queria falar para todo mundo, eu queria encontrar alguém na rua, eu preciso encontrar o máximo de pessoas para falar da alegria que é ter um Deus de verdade. Hoje eu sou uma nova mulher, né? O Espírito Santo ele me transformou. Ele me deu uma família, né, abençoada. Eu pedi a Deus um homem que fosse bom, que cuidasse de mim, que cuidasse da minha família, porque eu queria construir uma família, né? Eu queria ter filhos. Eu falava, meu Deus, me manda um marido que goste de filhos, que queira ter uma família, né? E Deus me deu um marido que ama as filhas, que cuida da nossa casa, cuida de mim, me protege, né? Hoje eu não sinto mais tristeza, hoje eu tenho paz, a minha casa tem paz, minhas filhas estão na presença de Deus, a gente tem a nossa empresa e a gente tem nossas lutas, mas a gente tem vitórias, porque a gente sabe que o Senhor Jesus, Ele está conosco, né? Nos proporciona tudo isso, né? E hoje a nossa casa é um pedacinho do céu, né? O Espírito Santo dentro da gente é algo assim que completa, né, nossa vida. Não só para ser salva, né, mas também para passar a salvação para as pessoas, né. Hoje eu quero que as pessoas também tenham isso que eu recebi, né. Eu quero levar para as pessoas a salvação. Durante 20 anos, a minha vida ela foi baseada na religião. Só que ela não mudou. E hoje, a minha vida é baseada na palavra de Deus. Hoje eu aprendi a fé inteligente, a fé que transformou a minha vida na Igreja Universal. Hoje eu sou feliz. Enquanto você acorda, já existe um plano. Não há um dia sequer que sua fé não seja alvo de ataques. Dúvidas, tentações, palavras, distrações e tantas outras coisas são armas usadas diariamente para destruir sua fé. Mas o grande problema não são os ataques. A questão é: você sabe proteger sua fé? Participe do estudo Defesa da Fé em qualquer igreja universal do Reino de Deus no Brasil ou no mundo. Encontre a mais próxima pelo localizador universal.org/localizar. Traga sua Bíblia. A palavra de Deus abriu os olhos da Fátima para a verdade e ela se libertou daquilo que a impedia de conhecer a Deus. Talvez você tenha se identificado com a história dela. Por isso, nesta quarta-feira, estamos realizando um estudo bíblico com o tema A Defesa da Fé. Como você pode ter uma fé pura, de acordo com as Escrituras Sagradas? Uma fé que te abençoe, que te dê alicerce, suporte e que realmente leve você a um relacionamento real e verdadeiro com Deus. Por isso, nesta quarta-feira, convido você a estar conosco, especialmente às 7h, aqui na Avenida Mauro Ramos, 1310, no centro de Florianópolis. Talvez você, como a Fátima, tenha uma Bíblia aberta no Salmo 91.
Você nunca pegou a palavra para ler, para meditar. Então traga a sua Bíblia com você. Vamos juntos abrir a palavra de Deus aqui nesta quarta-feira e Ele certamente se revelará a você. Durante o dia, os horários são às 7 e 10 da manhã, meio-dia e 3 horas da tarde. Agora é momento de oração. Vem aí o Bispo Sérgio Mota, guardião da família, orando por todos nós. Quando oramos, rompemos barreiras, anulamos o medo e vencemos qualquer obstáculo. Por isso, juntos vamos falar com Deus. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, Tu és o arrimo da nossa sorte. Tu és o refúgio e fortaleza. E é por isso que tem centenas, milhares de pessoas orando conosco. Porque Tu és o refúgio, Tu és o socorro presente nesse momento difícil, de dor, de enfermidade, de depressão, meu Pai. Momento difícil de angústia. Estenda a Tua mão a todos que nos assistem e venha trazer o refrigério, venha trazer a libertação, fazer, meu Pai, bater em retirada toda angústia, toda depressão, todo mal, na autoridade que há em nome de Jesus Cristo. Eu ordeno que toda enfermidade bata em retirada da sua vida, do seu corpo, em nome de Jesus Cristo. Você que crê, diga graças a Deus. Estaremos sempre aqui orando, determinando que você seja abençoado em todas as áreas da sua vida. É o guardião da Sagrada Família, Bispo Sérgio Mota, sempre na torre de vigia, orando por todos. Olha, eu tenho certeza que Deus ouviu a oração. Agora é necessário que você tome uma decisão. Ainda hoje, segunda-feira, você pode estar conosco em uma de nossas igrejas espalhadas pelo estado de Santa Catarina. Basta acessar universal.org/localizar e você vai encontrar o endereço mais perto da sua casa. Se você está aqui em Florianópolis, Avenida Mauro Ramos, 1310, no centro, entrada, estacionamento e creche gratuitos para todos. E nesta quarta-feira, a noite da defesa da fé. Que Deus abençoe a todos e até o nosso próximo encontro. Saulo, fala para eles a sua ideia. Eu peço permissão para prender qualquer um que falar em Jesus. Ainda dá tempo de você desistir, meu filho. Desistir da minha missão é desistir do meu Deus. Jamais.